Olá, pessoal, chegando aqui para contar que os analistas se movimentaram agora em agosto e mexeram nas sugestões de boas pagadoras de dividendos. Teve mudança na lista que o Infomoney compila todos os meses, com as ações mais citadas nas carteiras recomendadas por 10 corretoras e casas de análise. Vem comigo para saber qual foi. As ações da TIM ficaram para trás, pessoal, e no lugar delas apareceram os papéis da Minerva, do setor de proteína animal. Mas a liderança está com outras duas empresas. Vale e Banco do Brasil empataram no número de recomendações agora em agosto. E também continuam na lista das mais recomendadas para estratégias de dividendos a Petrobras e a Engie. Para saber detalhes de como o Infomoney faz esse levantamento, acesse a reportagem que nós publicamos lá no site. O link vai ficar aqui na descrição desse vídeo. E vamos para as análises. Dessa vez, eu não vou começar pela ação mais recomendada, mas por aquela que é uma novidade na carteira de dividendos. A Minerva, que possui 25 frigoríficos e é uma das maiores produtoras de carne in natura e derivados na América do Sul. Você já deve ter visto essa ação lá no seu home broker, porque ela tem um código todo bonitinho, que é BIF3. E tem uma coisa interessante sobre a Minerva. Ela passou alguns anos sem distribuir dividendos. Os últimos pagamentos tinham sido referentes ao exercício de 2016. Mas em 2020, com os resultados melhorando e na tentativa de se tornar mais atraente para os investidores, a empresa aprovou uma nova política de distribuição de dividendos e voltou a fazer os pagamentos. Então, por essa política, ela vinculou a distribuição de proventos ao seu nível de endividamento. Ficou assim: a empresa promete pagar 50% do seu lucro líquido aos acionistas sempre que a sua alavancagem estiver abaixo de 2,5 vezes. E a comparação aqui é entre a dívida líquida da Minerva e a geração de caixa, o EBITDA da empresa. Então, assim, quando o saldo de dívida líquida da Minerva for menor do que 2,5 vezes o seu EBITDA em 12 meses, o dividendo vai ser de 50% do lucro líquido. Deu para entender? E aí, de repente, a Minerva se tornou uma grande aposta para as estratégias de dividendo. Isso tem a ver com a política de distribuição, essa nova política que a gente acabou de mencionar, mas também com alguns outros fatores. Alguns deles estão relacionados com a empresa em si. Os analistas da Guide citam três deles, por exemplo, o fato da Minerva ser líder nos seus mercados, ter diversificação geográfica na sua atuação, o que diminui os riscos, e também ser reconhecida pela sua eficiência operacional e escala, o que reduz os seus custos em relação aos outros frigoríficos. Mas tem alguns outros aspectos de mercado e conjunturais que também estão ajudando essa ação. A demanda internacional por alimentos é crescente e a carne bovina entra nesse ambiente de maior demanda. Os analistas da Orama, por exemplo, lembram que a China ainda não conseguiu recuperar o seu plantel da gripe suína de 2019 e o consumidor chinês elegeu a carne de boi como uma substituta, puxando os preços para cima. Então, demanda maior, preços mais altos também. E fora isso, vale a gente lembrar que os exportadores, como a Minerva, se beneficiam quando a cotação do dólar está elevada, o que tem sido o caso agora nesses últimos 2 anos, mais ou menos. E eu vou finalizar essa análise com o dividend yield estimado pelo BTG para a Minerva. É de 5,9% nesse ano e de 5,2% no ano que vem. Me estendi no caso da Minerva, mas foi por uma boa causa, então agora eu vou acelerar nas próximas empresas. Nesse mês, Vale e Banco do Brasil empataram no topo das recomendações para carteiras de dividendos. O que aconteceu é que algumas casas deixaram de recomendar a mineradora entre as suas grandes apostas, então ela, que era uma líder isolada, agora está dividindo o pódio. Nos meses mais recentes, houve alguma volatilidade nos preços do minério de ferro, muito relacionada a dúvidas sobre qual vai ser o tamanho do crescimento da China, um grande consumidor de minério. Isso acabou pesando sobre as ações da Vale. Mas tem analista achando que a queda foi exagerada e que a tendência é de recuperação a partir desse próximo trimestre. Se for assim, os analistas da Ágora, por exemplo, avaliam que a geração de caixa da Vale deve se manter saudável. A projeção é de 16 bilhões de dólares em 2022,
12 bilhões de dólares em 2023 e uma remuneração para os acionistas na casa de 20% entre dividendos e recompras de ações. Já o Banco do Brasil segue chamando atenção, principalmente pela sua carteira de crédito. Ele é líder em alguns segmentos, como o crédito agrícola e o crédito consignado, que ou estão crescendo ou têm uma taxa de inadimplência mais baixa em relação a outras linhas de crédito. As ações do banco subiram agora em julho, um movimento que, na visão dos analistas da XP, reflete exatamente a busca dos investidores por ativos mais defensivos. A corretora também acredita que a parcela do lucro que o Banco do Brasil distribui aos acionistas pode aumentar. A Petrobras está conseguindo manter a preferência entre os analistas e não é à toa, né? Só para lembrar, no finzinho agora de julho, a empresa anunciou dividendos de quase 88 bilhões de reais relativos apenas ao segundo trimestre de 2022. Isso equivale a perto de R$ 7 por ação em proventos, o que, não por acaso, rendeu alguns apelidos nas redes sociais do mercado, como dividendo monstro ou tsunami de dividendos. Agora a dúvida é: isso vai continuar? Tem muito analista achando que sim, especialmente porque, vejam só, o preço do petróleo reduziu um pouquinho mais recentemente e o governo baixou impostos sobre os combustíveis numa tentativa de controlar a inflação. Se você está se perguntando como é que pode, eu explico. Enquanto o petróleo teve cotado a valores muito elevados, que beiraram ali US$ 130 por barril, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, a Petrobras ficava sob muita pressão por causa da sua política de preços para os combustíveis. Essa política ela repassa a alta do petróleo nos mercados internacionais para os preços praticados aqui dentro do Brasil. Quando esse cenário alivia, a ideia de mudar a política de preços da Petrobras também esfria. Por isso, para alguns analistas, atualmente um risco para as ações da Petrobras é exatamente o de que os preços do petróleo voltem a subir muito fortemente, despertando mais uma vez a discussão sobre a sua política de preços no mercado doméstico. Para finalizar, nós temos as ações da Engie, que já estão na lista das mais recomendadas para estratégias de dividendos faz algum tempo. As razões você já conhece. Ela é uma empresa de energia que atua tanto na geração quanto na comercialização. Ela apresenta diversidade nas suas fontes de geração de energia, incluindo algumas fontes renováveis, e ela tem também diversificado os seus negócios, entrando em segmentos como transmissão e até transporte de gás. É isso aí, pessoal. Eu estou indo, mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Que ações de boas pagadoras de dividendos você incluiria na sua lista de mais recomendadas? Deixa a sua resposta aqui nos nossos comentários desse vídeo. Não esqueça, aliás, de curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos e até a próxima.